Rui Correia, do Barclays. Rui, começando pela forte volatilidade dos preços ao longo das últimas semanas, já há uma explicação para estes movimentos. Sobretudo há cerca de 3 semanas tivemos um período de queda muito acentuada dos preços. O que é verdade, e falando na volatilidade, nós temos, por exemplo, algo que subiu bastante e que agora caiu ainda mais, a prata. A prata tinha uma volatilidade de cerca de 30%, até umas semanas atrás subiu para um nível quase perto do dobro, está quase nos 60%. O que se achava é que na prata também esta queda da prata de cerca de 30%, e que foi na prática durante 3 ou 4 dias, depois dos comentários do Sr. Trichet, que na prática acabaram por trazer todo este movimento para as matérias-primas. A prática foi o maior expoente. A subida da prata foi uma subida demasiado rápida e com demasiada amplitude. As outras matérias-primas, quer os metais preciosos, quer as matérias-primas energéticas, acabaram por ter ali quedas de 5, 6%, mas foram quedas bastante grandes. O ouro o petróleo acabou por registrar o segundo movimento diário, a segunda queda diária mais alta da história. Portanto, não quero trazer com isso ou não quero dizer com isso que tenha sido sinal de muita volatilidade trazida para o mercado. Quero dizer que na prática houve aqui como se costuma chamar no mercado, um sell-off. O sell-off acabou por ser os comentários do Sr. Trichet, aliados ao crescimento do dólar, aliados a alguma desaceleração da procura da China, da Índia, algum tipo de indicadores económicos dos Estados Unidos que não prevêem que a recuperação da economia seja tão rápida como aquilo se esperava. Tudo isto combinado levou a que houvesse aquela queda enorme. Mas é um movimento que se pode dizer que seja um movimento temporário? Mantém-se a tendência de subida? A tendência de subida mantém-se, e os analistas na última semana particularmente têm referido que esta é uma buying opportunity. Na prática, que continua-se a acreditar que as matérias-primas, que o próprio dólar, neste caso o euro-dólar, que vai voltar a subir, que as matérias-primas continuem a subir, talvez vamos ter que ter, principalmente para a prata, uma subida um pouco mais continuada, um pouco mais demorada. Nas outras matérias-primas a subida foi relativamente continuada, mas acredita-se que possamos voltar aos níveis de há 2 ou 3 semanas atrás. Rui, tivemos esta semana também algumas notícias relativamente, por exemplo, ao diesel, ao gasóleo. A China anunciou uma suspensão das exportações. Isto é um sinal de que não há oferta suficiente para o mercado interno chinês? Temos aquele ditado andar a fumar fogo, não é? Enfim, acreditamos que a ideia da China cortar a exportação de gasóleo tem a ver também relacionado com um período que vem normalmente na China e em alguns países do mundo acaba por ser o período do verão, que é o período de maior consumo de produtos petrolíferos, e o que a China na prática dá a entender ao mercado é que acredita que vai haver aqui alguma pressão nos preços, e essa pressão nos preços fará com que a China, se tiver que ir ao mercado e importar derivados de petróleo, vai acabar por causar uma subida ainda maior nos preços. Portanto, a China, na prática, o que está a dizer é que não, nós achamos que temos gasóleo para os consumidores chineses, portanto, vamos parar momentaneamente as exportações. Mas a ideia deles é que possa haver aqui mais uma subida, uma escalada dos preços. Rui, e quando se fala de matérias-primas, muitos investidores transacionam as matérias, digamos, de forma virtual, não estão interessados em receber na prática o ouro ou o alumínio ou o que seja, mas de facto as deficiências em termos de entrega física de algumas matérias-primas também têm tido nos últimos tempos impacto na evolução dos preços. Um impacto muito grande. Realmente, como diz, não é um impacto para o pequeno investidor ou mesmo para o grande investidor. Estão mais preocupados com o movimento financeiro, o movimento do preço. Os grandes armazenistas, os grandes consumidores, quer produtores, é que têm essa preocupação, porque ainda por cima, quando estamos a falar, por exemplo, na indústria de metais base, os custos de armazenagem são custos bastante grandes, são custos bastante elevados. O que é verdade é que eles também, dependendo aqui do poder de um produtor, podem também condicionar um preço. Temos situações, por exemplo, ainda há poucos dias aconteceu, situações em que não há alumínio libertado para o mercado. Há alguma concentração de alumínio junto de algumas armazenagens nos Estados Unidos e não estão a libertar alumínio para o mercado. Também é uma forma de... E enquanto armazenam esse alumínio, estão a cobrar mais também, Estão a cobrar mais, exatamente, mas estão com uma expectativa de que o preço vá aumentar, porque não há tanto alumínio no mercado. Os consumidores continuam a necessitar
desse alumínio, se não tem nos contratos que acabaram por estabelecer que esperavam que houvesse entregas daqui a uma semana ou duas ou daqui a um mês, só vão ter daqui a 5 ou 6 ou 7 ou até o final do ano, tem que ir comprar o alumínio do outro lado, porque tem também as suas encomendas, tem que cumprir juntamente com os seus clientes. Temos um efeito paralelo, que é um efeito que aconteceu há 2 anos atrás, em que o preço dos metais base, como a maior parte das matérias-primas, caiu bastante. Nessa altura havia muito aço e havia certos portos asiáticos que acabaram por fazer com que barcos carregados de aço, que iam descarregar esse aço para escoar junto do mercado asiático, esses barcos, quase de um momento para o outro, durante algum tempo, ficaram impedidos de entregar o aço, porque os armazéns estavam completamente cheios e as autoridades portuárias acabaram por atrasar um pouco a autorização. Mas, em alguns casos, viam-se navios à porta de Singapura, por exemplo, com 1 ou 2 meses de atraso, à espera de entregar um aço que já estava contratado. É uma forma aqui também a lei da oferta e da procura pode ter algumas variações. Mercado, digamos que é um mercado sui generis. E falta regulação nesse mercado. Claramente. Mas em todas as matérias-primas? Não. Ou há diferenças em algumas? Há já matérias-primas em que isto é perfeitamente regulado, mas depois temos aqui um problema. O problema do alumínio, o problema do mercado dos metais base é que, fora o alumínio, que é já um dos principais mercados a nível mundial, temos um mercado de metais base que é muito sectorizado em termos geográficos. Nós temos um mercado do aço na Europa, como temos um mercado do aço no Médio Oriente, como temos um mercado do aço na Ásia, temos um mercado também do paládio que só em alguns países. Não há um mercado generalizado como o alumínio. Por muita tentativa que faça a London Metal Exchange de criar contratos para uma indexação que se prevê com um interesse mundial em relação ao preço do mercado dos metais base, na prática há muita especificidade de cada contrato. O aço, por exemplo, libertado no Médio Oriente não é o mesmo que o aço libertado nos Estados Unidos e por isso acaba por haver esta distorção de mercado. Nas matérias-primas acaba por acontecer, nas matérias-primas agrícolas acaba por acontecer também alguma diferença. O mercado de cacau, por exemplo, no Brasil é um mercado completamente diferente do mercado de cacau da África. E aí no mercado das matérias-primas agrícolas temos ainda outro fator, não é? Que são as condições meteorológicas. Exatamente. Desempenham uma parte importante nos preços. Muito, muito importante. Temos visto agora que, particularmente em algumas matérias-primas onde há muita dependência de 2 zonas, principalmente 2 zonas geográficas, costa este dos Estados Unidos e o leste europeu, está a provocar alguma pressão no sentido de subida dos preços, particularmente aquelas cereais, por exemplo, como o milho, como o trigo. Na costa este dos Estados Unidos acaba por afetar também o preço daquela matéria-prima, do sumo de laranja concentrado. Mas esta pressão... Sempre que fica muito frio na Flórida, normalmente os preços sobem, não é? Os preços acabam por subir, exatamente. Neste caso, o efeito do milho e do trigo é um efeito de... Há uma seca nessa zona. E por isso, havendo uma seca, as colheitas podem não serem libertadas com aquele nível de produção que se esperava, podem-se alargar, essa seca pode-se alargar durante mais algum tempo e então já afeta não só a colheita atual, mas a colheita seguinte, porque nesta altura já se devia estar a fazer plantação para uma colheita que se prevê daqui a 3 ou 4 meses. Começa a haver aqui alguma pressão nos preços porque os consumidores terão que ir buscar esses produtos a qualquer outra zona do mundo. E claro, há sempre a época dos furacões no Golfo do México, que também tem um peso importante na negociação do petróleo. É verdade. E aí lá está o fator, aí já ligado para o petróleo. Nós normalmente pensamos, o petróleo acaba por ter um efeito, lá está, temos falado muito aqui do efeito geopolítico, mas é uma matéria-prima que acaba por estar muito ligada também ao efeito atmosférico. Se nós tivermos uma zona do globo onde há muitas barragens, se essas barragens estiverem com um nível muito baixo de água, as empresas hidroelétricas que andam a explorar essas barragens, se não têm tanta água para gerar energia, vão ter que ir buscar fontes alternativas de energia, vão ter que ir ao mercado comprar petróleo. É mais uma pressão do preço.